Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando mais uns minutinhos para que todos possam se conectar. Nesse meio tempo, eu vou compartilhando algumas informações. Noto que essa reunião está sendo gravada, então, caso você não esteja de acordo com a gravação do seu vídeo, a gente pede para que possa manter o seu vídeo desligado. E, em alguns instantes, a gente começa o nosso webinar. Boa tarde a todos e a todas novamente. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso webinar. Algumas informações gerais antes de iniciarmos. Esse webinar está sendo gravado, então a gente convida a todos que possam ligar suas câmeras para que a gente possa ter uma discussão mais interativa, mas aqueles que não desejem ter o seu vídeo gravado, pedimos que deixem as câmeras desligadas, por gentileza. Além disso, muito buenas tardes a todos os colegas que nos siguen desde América Latina, desde la región. Tenemos también traducción simultánea, entonces si hacen clic en los 3 puntos al final de las opciones en Zoom, tienen también la opción en español. Bom, é um prazer abrir o encontro no dia de hoje. Esse webinar marca a conclusão de uma consultoria conduzida, liderada pelo projeto EcoAdvance, voltada para o fortalecimento de instrumentos, incentivos e mecanismos financeiros para promover a adoção da rotulagem por micro, pequenas e médias empresas no Brasil. E para dar as boas-vindas do nosso webinar, eu vou passar a palavra para o diretor do projeto EcoAdvance, o diretor regional do projeto EcoAdvance, Álvaro Luna. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente, justamente para falar de assuntos que são muito importantes para todos nós. Isso aqui está se dando dentro de um contexto de um projeto que nós estamos apoiando, e estamos juntos aqui com Gesiane, o colega do MDIC. É um projeto que apoia 5 países em termos de tentar mitigar a mudança climática, conservar a biodiversidade e os recursos através das compras públicas sustentáveis e a ecorrotulagem. Então, nesse sentido, nós temos o financiamento do Ministério do Meio Ambiente Federal da Alemanha, através de uma iniciativa que é de proteção do clima. Então, nós entendemos que as compras públicas sustentáveis, sem dúvida, junto com a rotulagem, pois são instrumentos estratégicos em termos do que é integrar a agenda de mudança climática, de proteção do clima, da biodiversidade, de conservação dos recursos, como eu já tinha dito anteriormente, e a promoção de práticas de consumo e produção mais sustentáveis, né? Então, quando nós falamos de rotulagem, certificação, é essencial que esses instrumentos sejam rigorosos, né?
que sejam respaldados, com informações confiáveis e verificáveis, que tenham normas técnicas internacionais e que sejam compreensíveis, né? Então, nesse sentido, a sua adoção requer de esforços conjuntos do Estado, né, do setor privado e a sociedade civil como um todo. Essa realidade requer também, vamos dizer, a atenção especial quando se refere às micro, pequenas e médias empresas, né, que enfrentam, de modo geral, barreiras estruturais, né, que para poder participar das compras públicas sustentáveis, o sistema de certificação e o que exige um apoio, vamos dizer, diferenciado, né, e estratégias para possibilitar o seu acesso ao financiamento. Sabemos dos desafios que isso significa e sabemos também a relevância desse grupo, vamos dizer, de empresas, né, que é inquestionável, né? Vocês sabem que as micro, pequenas e médias empresas constituem uma espinha dorsal da economia global, e na América Latina e Caribe, 9 de cada 10 empresas, né, são microempresas, certo? Esse grupo é responsável aproximadamente por 60% dos empregos, né, produtivos formais e contribuem com aproximadamente 25% do produto interno bruto dos países da região. Esse aí, segundo dados dos colegas nossos do Ecoinstituto. Então, que fazem parte desse projeto junto com o PNUMA, né? Esse projeto é levado, justamente está sendo executado por esse consórcio do PNUMA, do Ecoinstituto e a GIZ. Já no Brasil, né, as microempresas constituem 95% dos negócios, para a gente entender a relevância desse grupo, e por isso o desenvolvimento econômico, sem dúvida, depende delas completamente. E se a gente entende esse contexto, esse panorama, né, esse webinar de hoje irá explorar justamente uns resultados que foram obtidos a partir de um estudo aprofundado realizado pelo Impacta Finanças, que quero agradecer agora, nesse momento. Eles a empresa chama-se Impacta Finanças Sustentáveis, que justamente foi contratado pelo projeto EcoAdvance, né, e em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, o MDIC. Então, vamos tentar esclarecer as diferenças entre o que é ecorrotulagem, certificação, promovendo um maior entendimento sobre os custos e os desafios envolvidos, né, nesses processos, vamos dizer, e oportunidades para ampliar o acesso, né, à certificação, reduzindo essas barreiras financeiras, salvando obstáculos, as técnicas que requer para isso, as questões de informação e mercadológicas, né? Então, nesse sentido, esperamos que esses resultados sejam muito úteis tanto para o governo, para as empresas, o sistema financeiro, os consumidores, sem dúvida, e possa estimular investimentos mais estratégicos, né, que sejam focados em ações de valorização, de sensibilização e geração de benefícios tangíveis, né, e financeiros para as empresas certificadas, né? A experiência do Brasil também tenho certeza que vai ser muito útil para seus parceiros do projeto de outros países da região que nos acompanham, a fim de compartilhar essas lições aprendidas. Nós estamos levando a cabo esse estudo similar tanto no México, na Costa Rica, na Colômbia, no Equador
e no Brasil através do projeto EcoAdvance, e esperemos que, como próximos passos, vamos ter uma análise comparativa dos resultados desses estudos nos 5 países, e vamos ter condições, talvez, de estimular algumas ferramentas e ter recomendações práticas que sejam úteis, né, para toda a região. Então, com isso, vou finalizar essa abertura e vou dar o espaço também para a nossa colega, que estamos em parceria, a Gesiane, do Ministério do MDIC. Muito obrigado, boa tarde, espero que realmente esse aqui possa ser de apoio para todo o processo de salvar os obstáculos para financiamento da ecorrotulagem e certificação no Brasil especialmente, mas também em toda a região. Muito obrigado. Muito obrigado pela fala, Álvaro. Como você anunciou, agora a gente vai ter abertura por parte dos nossos colegas do MDIC, a Geisiane Basso, que é assessora técnica da Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC, que junto com o Ministério da Gestão e Inovação são os nossos parceiros políticos de implementação do EcoAdvance no Brasil. E a Geisiane é o ponto focal do MDIC para os assuntos relacionados ao projeto e vai fazer, então, também essa fala de abertura. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe da Impacta, da GEZ, por esse momento de nós trocarmos experiência, por esse momento em que nós temos de conhecer um pouco mais da realidade de um setor que é tão importante. Muitas vezes a gente está aqui sentadinho nos nossos escritórios, imaginando uma centena de ideias e de soluções, mas que muitas vezes na prática, lá na ponta, não faz muito sentido. Então, o estudo que a equipe preparou é um estudo muito rico, é um estudo totalmente pertinente para o momento que nós estamos vivendo, muito importante para o projeto, e eu espero que todos nós tenhamos a oportunidade de esclarecer as dúvidas, trazer alguns questionamentos para que a gente possa contribuir no crescimento dessa agenda e para o cumprimento também dessa atividade que é tão importante. Então, desejo a todos um bom evento, que seja realmente um momento de troca de experiência. Muito obrigado, Gisele. Eu passo agora a palavra, então, para os nossos colegas da Impacta, que conduziram esse estudo. Só um pouco para a gente ter a ordem do dia em mente, a gente vai ter uma apresentação sobre os principais resultados dessa consultoria, desse estudo, com um diagnóstico geral sobre o acesso à rotulagem e à certificação no Brasil. Em seguida, os nossos colegas da Impacta vão apresentar também algumas recomendações, lições aprendidas e possíveis próximos passos em relação aos resultados encontrados. E, ao final, a gente vai ter um momento de discussão aberta. Então, eu convido todo mundo a tomar nota das suas perguntas, fiquem à vontade para já compartilhar as perguntas no chat, para que a gente não perca nenhum ponto importante no momento da discussão. Com isso, eu passo a palavra agora para o Felipe Vignoli, que é o principal representante da Impacta, e vai trazer a apresentação geral desse diagnóstico. Obrigado, Fábio. Obrigado, Álvaro, e obrigado, Geisiane, também, primeiramente pela parceria do projeto em todos esses passos. Me apresentando rapidamente, eu sou Felipe Vignoli, fundador da Impacta Finanças Sustentáveis, como anunciado pelo Fábio e pelo Álvaro. A trilha até aqui foi bastante extensa e muito gratificante, né? A gente encontrou caminhos, né, que a gente não esperava no início do projeto, né, e que dão luz a diversas ações possíveis para ampliar a capacidade produtiva e competitividade das empresas por meio dos selos. Mas tem uma longa estrada pela frente, muita já percorrida, mas algumas que a gente realmente precisa acelerar. E a gente queria começar esse debate colocando em perspectiva, né, um ponto conceitual que é exatamente o que é a rotulagem ambiental. Muitas vezes a gente tem esse conceito da rotulagem ambiental confundida com a própria certificação ambiental, e é compreensível que às vezes a gente troque um pouco os conceitos ou não saiba do que a gente está falando, ainda mais para quem não está exatamente trabalhando com os termos.
Mas é interessante que, apesar da nossa pesquisa ser referente à rotulagem ambiental tipo 1, que a gente vai explicar aqui um pouco da diferença, né, de cada um dos conceitos, né, as questões são muito similares para os dois mundos. Então a gente pode fazer essas analogias, a gente pode conversar isso também na questão, né, das dúvidas e respostas, mas o recado aqui é que a gente entende que as informações que vão para a rotulagem também servem muito para a certificação, já que os caminhos andam muito próximos. Quando a gente fala de certificação ambiental, a gente está falando de avaliação de processos, de práticas, de sistema de gestão de uma empresa. Então, a gente tem uma entidade, né, que ela é acreditada e a partir dessa acreditação eu passo uma certificação para um desses processos, sistemas de gestão, etc. Quando eu estou olhando para rotulagem ambiental, eu estou falando daquele rótulo realmente que vai no produto. Então, ele visa comunicar alguma questão particular com características ambientais de um produto em si, né? Então, o foco, quando eu falo de rótulo ambiental, ele está efetivamente dentro do produto. E aí, colocando aqui um pouco, né, desse universo, né, dos rótulos, a gente tem uma diversidade hoje de rótulos de produtos. E a gente tem naqueles, né, que seguem normas ambiental, como por exemplo a ISO 10, 20, que aí tem essa série que a gente apresenta aqui do lado, né, para rotulagem, autodeclaração e etc., né, um acompanhamento do que é definido por organismos internacionais. E aí você tem organismos certificados e acreditados que podem dar essa certificação. E os outros rótulos, ele tem uma metodologia própria para expressar a mensagem que querem passar, seja de uma questão ambiental, seja de uma floresta madeireira, ou produção orgânica, etc. Não só isso como é importante a gente olhar também, mas a diferença quando a gente fala rotulagem tipo 1, o que é esse tipo 1? E também para trazer um pouquinho de luz, a rotulagem tipo 1 é aquela rotulagem que ela é mais rigorosa dentre os tipos de rotulagem. E por quê? Porque ela segue uma verificação obrigatória e de forma independente. Quando eu olho, por exemplo, só para colocar em perspectiva, a rotulagem do tipo 2, eu também tenho um tipo de verificação, não preciso ter, desculpa, o tipo de verificação, e ela é autodeclarada, o próprio fornecedor daquele rótulo faz. Do tipo 3, eu tenho que ter uma verificação independente, mas ela não segue uma metodologia padronizada. Ela tem só um parecer, né, de uma outra parte que vai comprovar que alguma metodologia está sendo seguida, algum padrão está sendo seguido, mas esse padrão ele não é uniformizado. Essa é a grande diferença entre o tipo 3 e o tipo 1. E o nosso foco de estudo foi sobre a rotulagem do tipo 1. Um ponto essencial, acho que é muito importante, mostrar o como que isso está vinculado a esferas internacionais também. Então, por exemplo, a ISO, né, 14024, que é a principal base, né, quando a gente está falando de rotulagem do tipo 1 hoje no Brasil, ela está vinculada a organismos internacionais, como o Global Ecolabel Network. E aí, por meio da BNT, né, por meio do selo Beija-Flor, a gente tem essa aderência a critérios e também sob supervisão de organismos internacionais. Importante dizer também que esse tipo, né, de rotulagem ele olha a cadeia de valor como um todo, né? Ao analisar as questões ambientais do produto, ele vai desde lá, né, da originação, né, dos insumos dos produtos até a sua disposição. E não entrando em muito detalhe, mas só para exemplificar, né, dado que a gente tem aqui diferentes níveis de compreensão no próprio webinar e a gente quer alcançar diversas vozes, como que se faz isso? De maneira simples. Então, a gente tem uma empresa, essa empresa ela vai solicitar essa certificação, então, para isso, ela vai entrar em contato com um organismo de certificação, uma certificadora. E ela vai ser responsável por fazer essa avaliação. Só que tem vários critérios que eles também têm que ser avaliados por laboratórios, a depender de qual o setor que a gente está olhando. Tá? A título de exemplo, a gente tem hoje 24 setores que são cobertos pela BNT 14024. Então a gente tem que ter a rede laboratorial também acreditada, capacitada para fazer esses exames que muitas vezes são específicos de cada um dos setores. Tá? E aí eu tenho uns organismos de acreditação, que vai falar que aquele organismo está capacitado e está competente para elaborar e realizar a certificação. Então, de uma forma simples, é assim que funciona.
Não preciso, eu acho, passar com muito detalhe aqui pela importância das pequenas e médias empresas. Acredito que quem está aqui na sala sabe dessa importância. O Álvaro ressaltou bastante isso, né? Mas a gente vê que um grande problema, né, da MPME é a competitividade e produtividade. E a gente entende, ao olhar para cadeias globais, né, e cadeias internacionais, que a certificação ela é uma alavanca competitiva das empresas. Então, esta é a grande relevância quando a gente olha para o escalonamento disso aqui no Brasil também. Então, isso é estratégico para a competitividade em cadeias globais e também em cadeias públicas, né? Ajuda a fazer essa maior aderência a critérios sociais, ambientais, né, para aqueles que querem se inserir nesse tipo de cadeia. E aí, como a gente vai falar, isso puxa muito dicotomias entre oferta e demanda da rotulagem ambiental. Né? A gente entende que desses desafios das MPMEs, né, de produtividade, muitos recaem sobre os altos custos de capital, juros elevados, complexidade tributária, acesso ao crédito, e este é apenas um deles. Né? Até mesmo conhecimento sobre o sistema financeiro é baixo. E também isso é importante, foi muito importante o nosso olhar para a gente já com a pesquisa sair com instrumentos práticos para ajudar a aliviar também esse desconhecimento que tem sobre o acesso a capital dos mecanismos financeiros. A gente vai falar bastante aqui disso. Na pesquisa, a gente teve uma grande parte que foi pesquisa com dados secundários, que analisou os gargalos da oferta, da demanda, questões regulatórias. Só que para cá a gente decidiu trazer as informações muito práticas, porque além dessa pesquisa com pesquisa secundária, né, que são aqueles estudos que já estão sendo feitos e a gente aglutina, a gente foi a campo, né, e conversou com várias empresas, não só para entender as dificuldades e barreiras delas, como também para oferecer soluções, que vai ser grande parte do que a gente vai falar aqui hoje com vocês. Aí, nesse sentido, né, eu queria trazer alguns dados de uma primeira pesquisa que a gente foi a campo, que foi para identificar, na perspectiva das empresas, das MPMEs, né, qual as grandes barreiras e quais são os custos envolvidos nesse processo de identificação, buscando com essas respostas entender como é que a gente consegue reduzir essas barreiras e ampliar os caminhos aí para essas possibilidades de certificação e de rotulagem. Né? O perfil das empresas eram bastante diversos, a gente fez uma ampla chamada, até uma chamada pública. A aderência foi baixa, o que também é um recado, mas foi baixa, porém muito qualificada. Então, com boas empresas, com boas respostas em diversos setores, diversas regiões e com diversos custos também envolvidos no processo de certificação. A gente até viu que esses custos envolvidos na certificação, na própria rotulagem, ele estava variando ali de 10 a 100 mil, mas isso dependia muito da cadeia que estava inserida, necessidade de acesso a ensaios laboratoriais, a ausência ou presença, né, de mão de obra qualificada para realizar, né, a própria processo de auditoria. Então, esse custo varia bastante, tá? E aí a gente separou o que a gente aprendeu entre duas perspectivas da oferta e da demanda. E isso por si só aqui já traz um grande recado quando a gente olha sobre os potenciais impulsionadores da demanda. O que a gente viu, né, de fato, né, o que vai puxar essa cadeia, né, para o seu crescimento é a entrada em novos mercados. E aí, quando a gente está falando em entrada de novos mercados, a gente está falando na presença dessas empresas em cadeias globais, a gente está falando da presença dessas empresas em cadeias de compras no mercado nacional, mas geralmente isso é puxado por empresas multinacionais, e isso tem um potencial alto também de ser puxado pela compra pública. Então, esse fato a gente viu como determinante para todas as pesquisas e entrevistas que fizemos, que foram com dezenas de atores, como elemento central de como puxar a demanda dos selos. Então, essa é a força motriz. E até nos surpreendeu que a preocupação com a sustentabilidade, com a preocupação ambiental, ela entrou no nosso campo de amostragem como o segundo item mais relevante, né, do porquê que as empresas se lançam a esse desafio. O que foi bastante surpreendente, que veio antes, inclusive, do preço premium. Né, os próprios respondentes, né, nas entrevistas, colocaram que a verificação, né,
A solidez com que consegue se enxergar um preço diferenciado por ter o rótulo ou não era o principal força motriz dessas empresas, e isso bateu muito com tudo que a gente viu na literatura. Então, só para resumir, a grande estratégia que a gente viu é essa reputação, sim, mas principalmente a estratégia de mercados e vantagens financeiras imediatas. Né? Como é que eu tenho um benefício financeiro por estar adotando um rótulo ambiental, um rótulo social? Do ponto de vista de oferta, a gente também viu diversos gargalos, né, e pontos de discussão. E aí, para separar, né, alguns grupos, né, dos principais deles, os custos eram citados como em primeiro lugar. Né? O custo da certificação é bastante elevado. Para a realidade de uma PME que está muitas vezes ali lutando no seu dia a dia, né, para manter equilíbrio do seu fluxo de caixa, é uma conta que pesa. E aí, pelo próprio desconhecimento de como que eu acesso capital para me ajudar nessa rota, quais são os reais benefícios, e principalmente para compreensão técnica do que está sendo dito nas próprias certificações, isso acaba afastando uma pequena e média empresa de lançar mão desse tipo de instrumento para ampliar os seus mercados. Então, estes foram os principais gargalos do ponto de vista, né, da oferta desses serviços. Então, a gente viu que a qualidade da oferta, ela às vezes é incompatível com a realidade daquele setor, e aí muitas vezes você encontra uma falta de disponibilidade, né, de mão de obra, capital intelectual para estar assessorando por meio de consultorias as empresas, uma falta de conhecimento dos próprios instrumentos financeiros, a gente vai falar um pouco dessa lacuna, né, que a gente tentou também já dar direcionamento no próprio campo da pesquisa, e outros desafios que passam também pela questão de mercado. Então, esses desafios financeiros, técnicos e mercadológicos, como uma falta de conhecimento de quais selos que tem no mercado nacional, né, quais são os critérios de compras públicas, como que eu acesso compras públicas, né, como é que eu alinho isso com os compradores corporativos, em quais cadeias de valor que isso está mais presente, né, e onde será mais relevante essas rotulagens para acesso a novos mercados. Então, isso foi um quarto pilar muito debatido e muito visto nas nossas pesquisas, entrevistas e pesquisa com dados primários. Para pegar esse ponto, né, que a gente viu como um dos grandes gargalos, né, que é exatamente esse eixo financeiro, a gente se surpreendeu com isso, com baixo conhecimento do próprio arcabouço do Sistema Nacional de Fomento, que tem à sua disposição várias linhas de financiamento que ajudam a trajetória de obtenção de um rótulo. Eu estou sendo aqui bastante cuidadoso nas palavras, porque não há hoje no Brasil nenhuma linha de financiamento dedicada a um processo de rotulagem. Acessar uma linha de financiamento que vai me ajudar numa acreditação, numa certificação da 14.024, por exemplo. Isso hoje não há. Mas muitas vezes eu tenho questões como necessidade de eficiência energética, aí isso eu encontro linhas de financiamento para isso. Melhorias produtivas, eu encontro linhas aderentes a isso. Reuso de água, eu encontro linhas referentes a isso. Então, dos critérios, né, de necessidade da 14.024, né, a gente fez uma análise de todos os critérios que são necessários e quais linhas de hoje que a gente tem no Sistema Nacional de Fomento que estão aderentes a essas necessidades da 1424. E a gente chegou aí com um leque de 95 linhas que podem ajudar nessa jornada. Queria destacar também que uma grande ferramenta à disposição dos empreendedores é o Sebrae Tech, que ajuda nessa conexão com a certificação, em como obter essas certificações, não vai atuar especificamente na questão financeira, mas esse apoio técnico é muito importante para aquelas barreiras informacionais e técnicas que a gente havia citado anteriormente. E aqui exposto na tela, a gente colocou de uma forma resumida, porque caso contrário a gente estaria sendo muito exaustivo, todos os dados que a gente mapeou para cada uma dessas linhas. Então, isso já é uma ferramenta à disposição da GIZ e que a gente espera tornar acessível ao público em breve. Só para citar alguns dos recortes, né, que a gente tem dessas linhas e informações para cada linha, aqui a gente trouxe algumas delas da informação como elas estão dispostas.
E aí a gente fez um recorte sobre as principais dessas informações que trazem aprendizados também. Então, aqui, né, principalmente, a gente recai o olhar para ver que a concentração dessas linhas para cada agente, né, bancos de desenvolvimento regional, agências de fomento, se encontra de uma forma não homogênea né, em relação a esses atores. Então, a gente tem uma concentração aqui grande, que a gente vê da oferta dessas linhas, por exemplo, na Desenvolve SP, né, no Banco do Nordeste, no Banrisul, aí com uma presença mais equânime no Banco da Amazônia, no Bradesco, e também no Banco do Brasil, né? Tornando aqui também, clarificando que não só o Sistema Nacional de Fomento, como a gente também olhou bancos comerciais com toda a sua amplitude. Então foi um trabalho bastante extenso. Aí a gente viu que, né, dessas linhas, grande parte delas estão relacionadas aos ODS de infraestrutura e inovação, o que era de se esperar, né, e um segundo pilar focado no pilar de energia renovável e eficiência energética. Grande parte das linhas hoje estão aderentes a este tipo de necessidade. E aqui eu passo um pouco pelas barreiras encontradas. Então, seja que na perspectiva da demanda, como a gente havia colocado, né, a gente entende que as compras públicas são uma das principais barreiras a serem superadas. Então, se a gente conseguir, né, que esses requisitos de certificações sejam claros, conhecidos por gestores públicos, para ampliar o crédito com menor custo ao longo do ciclo de vida do produto, se a gente conseguir metas, né, progressivas para que esse processo seja adaptado, até mesmo do ponto de vista cultural, não só pelos gestores, mas como o próprio mercado, isso que tem um alto potencial de ampliar a perspectiva da demanda. Quando a gente olha, né, para as compras corporativas, como a gente citou, tem um trabalho que a gente viu com bastante potencial para acelerar essa cadeia de fornecedores, a cadeia público-privada também, com programas de desenvolvimento focado em determinados setores. A gente viu aqui que a perspectiva setorial e priorização dessas cadeias também são muito importantes, né, para as priorizações alinhadas com os objetivos governamentais, seja deles estando, né, dessas cadeias majoritariamente na compra pública ou privada. É um caminho de impulsionamento da demanda. O acesso a mercados internacionais, entendendo o que o mercado internacional tá demandando, né, e onde que essas cadeias elas são efetivamente competitivas, e principalmente a desburocratização do processo de rotulagem ambiental. Aqui na perspectiva de oferta, só para trazer em perspectiva alguns dos principais pontos, a compreensão dos requisitos técnicos despontou como uma das grandes ações que a gente pode fazer para ampliar, né, a oferta de serviços, né, e com isso ampliar também a busca, né, por esse tipo de rotulagem. É que a gente está falando do ponto de vista da oferta, né, do ponto de vista dos ofertantes. Simplificar a linguagem, né, clarificar os critérios que estão expostos na documentação, fazer guias e checklists que sejam compreensíveis, né, para os empreendedores, com as suas especialidades setoriais, comunicar isso, né, e o benefício que isso pode ter na inserção de determinadas cadeias globais ou cadeias de fornecimento local. Um ponto de vista que foi debatido, né, que tem essa potencialidade, que pode ser uma grande alavanca, é a própria certificação ou rotulagem, né, de produtos que seriam realizados em grupos, via associações, cooperativas, reduzindo esse custo, né, do acesso e ampliando assim o acesso a esse tipo de ferramenta. Os demais, né, itens a gente já falou aqui extensivamente. Queria só reforçar a relevância da gente sempre olhar o custo de capital relacionado à rotulagem. A gente já tem, com a pesquisa, alguns parâmetros de entender como é que a gente pode reduzir esse custo e até que ponto que a gente deveria reduzir esse custo, né, para que a gente amplie a oferta desse serviço. E aqui, Melk, eu queria passar a palavra um pouco para você, para que a gente passasse, né, as nossas ferramentas, que eu acho que foram um grande entregável, que tornou a pesquisa assim, bastante prática,
Apresentar também o Melk, representante da equipe da Impacta, liderança também nessa pesquisa, e gostaria que você fizesse uma introdução inicial e passar a palavra para você, Melk. Acho que você está no mudo. Maravilha, todos me Ah, tá. veem. A tela aqui, só passar para. Perfeito. Bom, dentro desse escopo que o Felipe trouxe, e ainda nessa necessidade que foi identificada de gerar mais ferramentas, aspectos práticos, tanto para o aumento da demanda como da oferta a respeito da rotulagem, foi pensado duas linhas de questionamento. Uma é para que se observasse, se investigasse se as empresas, se as MPMEs brasileiras estão preparadas para o rótulo. Há à disposição hoje o rótulo ambiental para elas no mercado, mas a grande pergunta é: elas estão preparadas? E como elas podem ter um diagnóstico a respeito disso? Esse foi um primeiro questionamento que se transformou e resultou em uma ferramenta. E um segundo questionamento foi: aquelas que são certificadas, ou que têm o rótulo ambiental, como elas conseguem medir o impacto, seja financeiro, ambiental, social, deste rótulo na vida da empresa? E nós trabalhamos para que, por meio de ferramentas, pudéssemos também apoiar na medição. No que diz respeito à primeira ferramenta, fizemos então essa ferramenta de um diagnóstico de prontidão das empresas para a rotulagem, tanto para que elas possam, por meio de um autodiagnóstico e por uma metodologia muito robusta que nós trabalhamos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, entender o momento em questão como uma fotografia a respeito dos requisitos que a rotulagem ambiental hoje tem como pressupostos, mas também, e essa é uma vocação dessa consultoria, quais os instrumentos financeiros que poderiam, apesar de nós não termos um instrumento financeiro de crédito exclusivo para a rotulagem ambiental no Brasil, como o Felipe colocou, quais as que existem no mercado hoje que poderiam dar um suporte para que, naquilo que a empresa ainda precisa ser aperfeiçoada, ela possa então ter um apoio financeiro. Porque, como o Felipe bem colocou, uma das grandes barreiras é o custo, mas não um custo direto apenas, porque o custo da rotulagem em si ele não é tão alto, mas existe um custo indireto que às vezes está ligado com adequação de processos, compras de maquinários, transformações a respeito de resíduos e o ciclo de vida do produto, e isso acaba de alguma forma encarecendo o desejo dessa empresa de alcançar. E nesse âmbito, estruturamos essa ferramenta com este objetivo de ajudá-los a entender em que momento estão e as ferramentas ou os instrumentos financeiros possíveis. Conseguimos trabalhar um piloto com 4 empresas, micro, pequenas e médias empresas do Brasil. Também, apesar de um número pequeno, mas foi muito significativo, porque conseguimos um recorte desde micro até média empresa, e nós vamos ver daqui a pouco os resultados disso, com tempo de fundação bem diferentes também, mostrando a maturidade que o tempo de empresa pode gerar, e a diversidade regional, que acabou contribuindo bastante para isso. E dentro desse processo da ferramenta, ele foi faseado em alguns aspectos. O primeiro é o próprio diagnóstico, é a interação do empreendedor ou da empresa com a ferramenta que nós constituímos ou criamos. Ela gera um painel de resultados inicial, onde nós cruzamos com as linhas de crédito que existem, baseados lá naquele produto gerado pela consultoria que o Felipe disse, aquele mapeamento com dashboards. E aí depois nós fizemos uma sessão de devolutiva individual, trazendo ali os resultados num gráfico muito bem estruturado para eles, para que pudessem então entender os próximos passos. Aqui um resumo dessas empresas, veja um pouco do perfil. A empresa A, uma média empresa, até a empresa D, que era uma micro, uma pequena empresa. A B, nós vamos fazer uma comparação bem prática aqui com a A e a B, que é uma média e uma micro, para vermos até a eficácia da ferramenta em mostrar as nuances. Mas nós percebemos de início que, de fato, as empresas que possuem mais capital e que, de alguma forma, estão se preocupando com a consciência sustentável
com um pouco mais de planejamento, de mais longa data, elas acabam, de fato, estando um pouco mais preparadas para alcançar um rótulo ambiental, que foi o caso aqui dessa média empresa. Quando o diagnóstico foi aplicado, os pontos fortes que foram identificados nela foram justamente ligados a essas práticas ambientais que já estavam implementadas, auxiliariam muito caso elas quisessem recorrer ao rótulo. A estrutura organizacional, ter uma pessoa dedicada para a sustentabilidade da empresa fez a diferença, mas também nós vimos pontos de lacuna que o diagnóstico ajudou, apesar de ser uma empresa com uma estrutura de sustentabilidade, percebeu-se então uma necessidade a respeito da burocracia documental ou da própria organização documental e aspectos dos seus fornecedores, né? Trazendo aqui um pouco do que é o resultado visual da ferramenta, aqui nós podemos ver um comparativo entre a empresa A e a empresa B já no seu resultado após o preenchimento. Eu vou falar um pouquinho como ela foi constituída, mas veja aqui à esquerda um nível de maturidade já elevado naquilo que são os diagnósticos basilar e por temática, eu explico daqui a pouco o que é isso. E aqui, a empresa B, uma microempresa, alguém que está começando o seu negócio, ainda em faturamento, é, ainda muito a perseguir os aspectos para que alcance, então, a rotulagem. Então, veja que, nesse sentido, a ferramenta ela se mostrou eficaz em capturar o momento exato em que a empresa está a respeito dos requisitos da rotulagem. Aqui a empresa A, esse é uma parte principal do diagnóstico final. Ele traz, então, o que nós chamamos de diagnóstico basilar, é que este diagnóstico ele foi feito com base em 4 pilares que nós utilizamos dentro da metodologia, onde nós usamos a análise do ciclo de vida do produto, que é a base da ISO 14024, da rotulagem ambiental tipo 1. Trouxemos elementos dos requisitos comuns e gerais. Hoje que o rótulo Beija-Flor, que é o principal rótulo atual no Brasil, ligado à rotulagem ambiental, e também aspectos de uma metodologia própria, de conceitos e perguntas ligados à área ambiental, segurança e trabalho e social. Então, eles iam preenchendo um formulário com cada uma desses pilares, e uma vez que eles preenchiam, então gerava esse diagnóstico, que é essa fotografia que falamos. Aqui, esta empresa, por exemplo, é uma empresa que já é exportadora, como nós vemos aqui na região de atuação, e no que diz respeito à capacidade de começar um processo para rotulagem, poderíamos dizer que ela está muito próxima de ter um êxito, porque ela teria que trabalhar poucos aspectos, assim por dizer, de adaptação para alcançar os requisitos totais e assim ter acesso à rotulagem ambiental. Da mesma forma, esse diagnóstico dessa ferramenta, ele gera um outro diagnóstico que ajuda para a visualização das potenciais linhas de crédito, como falamos. Dessas mais de 90 linhas de crédito, uma forma que nós entendemos de simplificá-las ou agrupá-las foram nesses 5 temas, da qual essas mais de 90, de alguma forma, atendem a essas necessidades que todas as empresas, de alguma forma, precisam. Aspectos de energia, de resíduos, inovação e eficiência, política afirmativa, aspectos sociais e também a clima. Então, nós fizemos um cruzamento a respeito, ainda neste diagnóstico, no preenchimento das informações. Eles, de alguma forma, pontuavam aqui, e ao pontuar, automaticamente, na base se buscava as principais linhas de crédito que tinham apoio. Tanto mostrava o nível de maturidade em que essas empresas estão a respeito destas temáticas, mas também naquelas temáticas que eles têm uma nota, uma pontuação mais baixa, as linhas de crédito apareciam para que ele pudesse ter um apoio financeiro, inclusive para colocar em ordem ou aperfeiçoar aquele aspecto. Aqui na empresa A, por exemplo, veja um nível elevado, porque é uma empresa com uma fábrica de ponta, então ela trabalhou muitos aspectos, mas no que diz respeito aos recortes sociais e de política afirmativa, é um déficit dessa empresa. E dentro das linhas de crédito apontadas, eram geradas algumas
linhas que pudessem apoiar. Aqui, da mesma forma, passando rapidamente, essa outra empresa, a empresa B, agora num outro microcosmo, que é uma microempresa com as suas dificuldades e avanços, mostrando, né, que há um caminho a se percorrer muito é, mais completo no que diz respeito à empresa, no que ela deveria alcançar e os seus objetivos. E aqui um exemplo das linhas de crédito mediante a um diagnóstico de temática tão deficitário e que talvez ela não tivesse um apoio de capital próprio para fazer as adequações necessárias. Nós então ajudamos a ela compreender quais são as linhas de crédito com algum detalhamento para que ela pudesse então por meio desse pontapé inicial buscar e assim ter acesso. Então esse foi é, um dos nossos desejos, demonstrar uma ferramenta ou trazer uma ferramenta que ajudasse hoje, de forma muito prática, o empreendedor a entender como chegar. E aqui alguns feedbacks que foram trazidos daqueles que participaram, que atestaram que a ferramenta se mostrou muito prática na sua facilidade de uso, o diagnóstico por ser visual e gerando um painel síntese, deixou muito claro, vários deles, inclusive, relataram isso. Eu gostaria muito de ter acesso a uma rotulagem, de me certificar, mas eu não sei para onde ir. E ferramentas como essa, diagnóstico como essa, ou ações práticas como essa, apontam um caminho, um roadmap, uma jornada para eles. E eles relataram justamente essa facilidade. E a outra ferramenta que foi gerada no âmbito dessa consultoria, neste aspecto, foi para responder aquela segunda pergunta que fizemos. Uma vez que eu tenho agora o selo, o rótulo ambiental, como eu posso mensurar o impacto disso para a minha empresa, em todos os aspectos possíveis? E então nós geramos uma ferramenta para ajudar nessa medição de impacto da adoção da rotulagem nas empresas. Ela foi feita também em duas abas de preenchimento, uma com informações gerais da empresa, de cadastro, e a outra com indicadores para que ele pudesse ir mensurando ao longo do tempo. Então, nós vamos mostrar aqui, por exemplo, alguns indicadores. Trabalhamos com 16 indicadores, mas também com espaço para indicadores personalizados, caso a empresa queira mensurar algum outro aspecto. Mas trouxemos, por exemplo, uma conformidade legal e ambiental, para que ele mensurasse. Uma vez que eu tenho o selo, o número de autos de infração ambiental aumentou ou diminuiu? Permaneceu? E ele vai mensurando isso ano a ano. A porcentagem de requisitos legais que nós atendemos, ele aumentou, diminuiu? Como tem sido essa dinâmica? E aí outros aspectos como trabalhistas e direitos humanos, segurança química. Vale dizer que essa ferramenta ela é muito útil, tanto para um contexto geral, qualquer empresa pode, por exemplo, usar estes indicadores aqui, como também foi gerado outros dois modelos ligados para setores específicos, como, por exemplo, o setor de fabricação de aço e o setor agrícola. Mas nós podemos ter uma adaptação de ferramentas assim, especialmente essa, para qualquer setor, trazendo então indicadores-chave próprios daquele setor, para que aquelas empresas que tiveram a rotulagem pudessem assim mensurar o impacto e perceber o valor da rotulagem em si. Aqui um exemplo de uma visão geral da conformidade legal e ambiental, como mensuramos ali. Aqui uma mensuração de pelo menos 12 anos. Fizemos aqui uma simulação, claro. Veja que no número de autos hipotético aqui, uma vez que ele alcançou lá em 2012, a rotulagem foi diminuindo, e da mesma forma a porcentagem de requisitos legais atendidos, ela se manteve de alguma forma ali constante. Então, esse foi um dos nossos esforços para poder deixar um ecossistema mais prático e que isso possa ajudar a agregar valor, que é um ponto que o Felipe trouxe e queremos reforçar isso. As empresas no Brasil, entendemos por meio dessa consultoria, que precisam enxergar valor, não só no aspecto de sustentabilidade, mas em tudo aquilo que é o ecossistema que essa empresa vive, financeiro, trabalhista, aspectos sociais, para que nisso ele possa perceber é, como a rotulagem impacta no seu dia a dia. E por fim, passando por algumas recomendações finais, deixamos aqui mais de 14 recomendações durante a consultoria. Fizemos um esforço de gerar uma matriz de impacto e esforço para justamente entender quais são aquilo que eu posso fazer com maior impacto
e com menor esforço. E pensando nesse aspecto, pensando no dia zero, saindo daqui, e como nós aqui, como ecossistema, como EcoAdvance, MDIC e outros players envolvidos poderiam apoiar de uma forma imediata, nós entendemos que é pelo caminho da educação e o caminho da capacitação e da publicização daquilo que têm sido os casos de sucesso, né? É um esforço um pouco mais baixo, porque não é tão complexo, mas que tem e que pode gerar um impacto maior nos negócios, por aumentar o desejo, por aumentar a demanda é, para a certificação, por meio de campanhas de comunicação, como é um esforço aqui do EcoAdvance por meio deste webinar, é, fazendo o aperfeiçoamento dessas ferramentas que trabalhamos para, de alguma forma, elas serem aperfeiçoadas e utilizadas em larga escala para que as empresas possam ter uma visão mais prática do que é a rotulagem e não um aspecto teórico apenas, e o próprio protagonismo daquelas que já são rotuladas. Vemos um esforço muito grande delas se promoverem uma vez que tem a rotulagem. E por que não o ecossistema, seja público ou privado, apoiá-las, dando mais visibilidade para que outros possam se inspirar por meio disso? No aspecto de médio a longo prazo, que talvez o esforço é um pouco maior, e o impacto ele pode também ser um impacto estrutural, é justamente naquilo que trouxemos aqui. O esforço para a estruturação de linhas de crédito específicas para a rotulagem, com menos burocracia para esse público e para que este desejo seja concluído, mas que seja feito em articulação, num ambiente, num movimento ecossistêmico entre bancos, agências e governo, para que haja uma possibilidade de acesso ao crédito, mas também do apoio à capacitação. Porque queremos deixar essa frase, essa mensagem aqui também. Só o crédito não constitui talvez a completude daquilo que se necessita no ecossistema, porque há uma grande necessidade de capacitação, seja de informação introdutória a respeito de rotulagem, como também do processo, como eu consigo chegar lá. Nós vemos que há uma dispersão de informações, uma hora eu preciso de consultorias e eu posso alcançá-las, mas são poucas que ainda atendem a respeito e entendem com profundidade a rotulagem. Os programas de capacitação, o Felipe comentou o Sebrae Tech, que é extraordinário. Temos o próprio Sebrae, que é o amigo do microempreendedor no Brasil, que pode talvez ser ainda mais ampliado a oferta de capacitação e apoio para, seja o acesso a um crédito específico para isso, ou o próprio acesso à rotulagem. E, finalizando a minha fala, naquilo que não podemos cobrir nessa consultoria, mas que foram descobertos, pontos onde podemos jogar luz para que a temática avance no Brasil, nós entendemos que, de uma forma prioritária, fosse necessário fazer um estudo a respeito, uma investigação a respeito de um modelo econômico para a rotulagem ambiental. Como dissemos, estamos ainda em um ambiente um pouco ainda teórico no que diz respeito à visão das empresas, mas uma vez em que nós podemos desenvolver modelos que vão dimensionar custos, detalhar na profundidade os custos, os benefícios práticos de ter a certificação, não só hoje, mas no médio, no longo prazo, um modelo onde eu consigo entender aonde o ecossistema está instalado, onde eu posso achar uma consultoria que me apoie, onde eu posso ter um acesso a um laboratório que vai me apoiar naquele que é o processo, como eu tenho uma comunicação mais clara com a certificadora ou com a acreditadora, e especialmente um olhar voltado para as cadeias produtivas, que são priorizadas dentro desse ecossistema, pode ser um grande passo para este avanço e que vai naturalmente desaguar nas outras temáticas que aqui trouxemos. E eu chamo a atenção para essa segunda e terceira, porque ao longo do estudo percebemos que há, como eu já falei, uma lacuna importante a ser preenchida de apoio técnico especializado sobre rotulagem ambiental no Brasil. E, por um outro lado, nós temos, pela conjuntura econômica brasileira, uma necessidade de apoio maior a uma rede estruturada de laboratórios de ensaio e análise ambiental no Brasil. Hoje, grande parte disso está nas universidades. Mas se hoje nós tivermos, e eu deixo essa hipótese aqui, um grande aumento, vamos supor que se por algum caso houvesse uma demanda muito grande a respeito de rotulagem hoje, possivelmente
E aí esse é um ponto da investigação. A pergunta seria: será que a capacidade para ajudar no processo seria suficiente? Teremos laboratórios suficientes para ajudar nos ensaios? Teremos consultores e entidades de capacitação suficientes para apoiar? Então, veja que é um movimento ecossistêmico que precisamos então seguir para alcançar esse nosso grande desejo, que é as micro, pequenas e médias empresas no Brasil se certificando por meio da rotulagem ambiental tipo 1 e gerando um impacto socioambiental positivo em nível nacional e, quiçá, global. Agradeço a oportunidade, passo para o Fábio, o Felipe também, para outras considerações e outros momentos. Muito obrigado, Melk. Obrigado, Felipe. Com certeza essas recomendações vão ser essenciais para que a gente possa seguir aperfeiçoando a implementação do projeto, mas também para os tomadores de decisão de maneira geral, ao pensar na disponibilidade de linhas de crédito, programas de capacitação, difusão de materiais de informação, para os consumidores para tomarem decisões mais bem informadas e para as empresas que queiram adaptar os seus processos produtivos em direção a práticas mais sustentáveis. A gente vai ter agora um momento de perguntas e respostas, a gente tem alguns minutos para discussão, então só queria notar que se por alguma razão a gente não conseguir abordar todas as perguntas, fiquem à vontade para compartilhar elas aqui no chat do nosso webinar, para que a gente possa encontrar uma maneira de endereçá-las posteriormente. Nesse momento, a gente tem algumas perguntas já. Eu vou convidar quem fez a pergunta a ler diretamente, para que a gente possa ter um pouco mais de interação. Se por alguma razão técnica ou algum outro motivo você não puder ligar o microfone e fazer a pergunta, eu faço a leitura daqui mesmo. A primeira pergunta que a gente tem é da Tatiana Caiado. Tatiana, você está com a gente? Quer fazer diretamente a pergunta? Sim, posso fazer diretamente. Vocês me escutam Obrigado. bem? Sim. Sim. Ótimo. Bom, prazer, eu faço parte da GIZ também. Eu trabalho num projeto de economia circular que a gente começou esse ano agora, e sempre vem esse tema, né, de compras públicas, rotulagem, e olhando específico para critérios de circularidade. E eu acho que parte da pergunta é justamente entendendo essa mudança de paradigma, assim, né? Então, não só da aquisição do produto final, mas em novos modelos de negócio, produto como serviço, enfim, algumas mudanças que acontecem e que muitas vezes até dificulta o próprio processo, tanto de certificação quanto de rotulagem, né? Porque traz outras referências. Então, minha pergunta é para saber se inclui, se a pesquisa, né, e as iniciativas, elas incluem esse olhar específico para critérios de circularidade e como que inclui, de fato, a economia circular no tema, dentro dessa perspectiva e experiência que vocês estão trabalhando. E me coloco à disposição também para a gente poder avançar no tema. Com certeza é algo para a gente que está fazendo muito sentido e que vai tomar mais corpo e forma, né, nos próximos meses e anos. Obrigada. Obrigado. Acho que eu posso puxar aqui, Felipe, Fábio. Esse é um ponto interessante que, ao longo da consultoria, nós percebemos que, de fato, hoje a rotulagem ambiental, como dissemos, está ligado à ISO 14024, né, como sua base, e no escopo principal da 14024 está a análise do ciclo de vida do produto, que é uma outra abordagem que a gente sabe que de alguma forma toca o tema de circularidade, por exemplo, como você citou, mas que não é o eixo principal. Então, no modelo atual da rotulagem ambiental, naquilo que nós nos propomos a estudar, não está contemplado completamente a ideia de novos modelos de negócio. Uma coisa que percebemos, por exemplo, até no recorte nacional, do selo existente e de outros aspectos, é que há um esforço, até em entrevistas com alguns stakeholders do mercado, há um esforço constante e já está acontecendo um esforço em trazer outras visões, porque hoje há dentro da rotulagem uma visão muito ligada ao ambiental, e é necessário. Mas os aspectos de governança, por exemplo, os aspectos sociais, a contemplação de outros modelos de negócio, até modelos de negócio inovadores, né? Modelos como a Gisele comentou, negócios de impacto socioambiental, negócios como serviço, produtos como serviço, como você bem comentou, e outros aspectos
podem e precisam ser revistos dentro deste ambiente. Mas nós entendemos que é uma provocação que vem, que talvez deve vir de nós, mas que também deve alcançar todo o espectro internacional, uma vez que hoje a certificação está atrelada à ISO, que é internacional, e também ao GEN. Talvez este esforço a nível global já está acontecendo em outros selos, em outros países, por exemplo, como a União Europeia, os países da União Europeia ou o próprio Estados Unidos. É, mas nós entendemos que é uma preocupação, trouxemos também relatos a respeito disso, não só de modelos de negócio, mas da maior amplitude dos conceitos sociais e de governança também para além dos ambientais, porque sabemos que tudo isso engloba a sustentabilidade, né, como um guarda-chuva, e precisam ser contemplados dentro da empresa, e o rótulo, abrangendo ainda mais estes outros pontos, poderiam ter uma eficácia e uma visibilidade e o valor também aumentado. Então, eu traria essa resposta. Só em complemento, o selo Beija-Flor ele considera aspectos do ciclo de vida, né? Mas não é o foco da nossa pesquisa. E o seu olhar sobre esses diferentes modelos de negócio é bem interessante. Eu colocaria ele, inclusive, como um dos pontos a serem aprofundados em próximas pesquisas. Obrigado pelo comentário. Nós temos também uma pergunta do Alexandre. Alexandre, você quer fazer diretamente? Prefere que eu leia? Bom, pode fazer diretamente, se preferir. Só ligar o microfone. Oi, obrigado, Fábio. Obrigado pela apresentação. Minha pergunta é sobre o seu primeiro slide, onde dizia a diferença entre a rotulagem e a certificação ambiental. O processo de adquirir tanto a certificação e a rotulagem, eles são distintos ou eles são complementares? Um depende do outro? Ou se é possível adquirir o rótulo sem a certificação? Vai lá, Melk. Ótimo. Não sei se eu estou com dificuldade aqui de desmutar. Depois eu vou tirar, Fábio, a tela só para a gente se ver um pouco melhor, para nos vermos. Mas Vale a respondendo a pena já, pergunta, Melk. pode ser? Vou tirar aqui. Alexandre, foi o Alexandre que perguntou, né? Isso. É, acho que o Felipe aqui está projetado, Fê. Se quiser tirar o seu também. Mas respondendo a pergunta, a respeito da diferença de certificação e rotulagem. Esse é um ponto interessante, Alexandre, porque nós vemos, primeiro na gramática na sinonímia, né, nos sinônimos, são palavras que de alguma forma são usadas para o mesmo sinônimo no Brasil, mas que nos aspectos técnicos, no detalhinho, nós vemos diferenças. Então, se em algum momento você falar certificação ambiental ou rotulagem ambiental, pode se entender da mesma forma. A gente quis trazer aqui a diferença porque no aspecto técnico, para onde eles olham, o objetivo são diferentes. No rótulo ambiental, eu estou preocupado, por exemplo, com o produto. Tanto é que hoje no rótulo ambiental tipo 1, geralmente eu rotulo um produto. Às vezes eu tenho um mix de 10 produtos. Você pode até fazer uma rotulagem em lotes, né? A própria BNT pode trazer com mais propriedade esse conhecimento. Mas, então, o meu foco não é exatamente a empresa, é o produto. Pode ser que há aspectos na empresa que eu nem toquei, porque no processo do rótulo não precisei. Entende? Quando eu olho para a certificação ambiental, as que existem no contexto brasileiro, que não foi o fim do estudo aqui da consultoria, mas nós sabemos que existem também diversas certificações para diversos temas, né? é, Seja social, seja de lugar, melhores lugares de trabalho e outros aspectos. Quando eu entro, mas aí a gente está falando aqui de certificação ambiental no recorte, eu olho muito mais para o que diz respeito à empresa. Então, talvez certificado, como sinônimo que aqui você trouxe, está ligado ao selinho, à folha, né? Eu poder expor, mas aqui se distingue nesse sentido. Acho que só queria reforçar para certificação no aspecto técnico, eu olho todo o contexto empresarial, e outros benefícios para um outro fim. Quando eu falo de rotulagem, eu estou focando no produto específico. Eu acho que a Geise quer até complementar. Fica à vontade, Geise. Só complementando, e aí, por favor, nos interrompam caso vocês achem necessário. E aí, tentando trazer de uma forma bem prática, falando um pouco do processo de cada um. A certificação ambiental, ela não necessariamente está restrita a uma empresa.
Então, a gente pode certificar um produto, um serviço, como no caso do selo verde. A gente está propondo certificar serviços e produtos industrializados que atendam aqueles requisitos que serão definidos numa norma. Uma outra diferença, que ela, embora não seja tão sutil, é que no programa de rotulagem, não necessariamente a gente vai precisar elaborar uma norma. A gente pode ter um outro documento, que aí esse nome do documento ele pode mudar, uma diretriz, uma portaria, a depender de quem vai criar esse programa de rotulagem. Então, ele pode vir através desse outro instrumento. No caso da certificação, a gente precisa de uma norma. E aí eu não sei se tem alguém da BNT que queira nos apoiar nesse sentido. Mas são algumas diferenças ali, talvez, no processo que vão, vamos dizer assim, diferenciar uma e outra, e o Mel que falou muito bem com relação à finalidade. Qual a minha intenção? O que eu pretendo com o programa de rotulagem e com o programa de certificação? Programa de rotulagem, eu quero comunicar ao consumidor algo. No programa de certificação, eu quero atestar que todo o processo, que toda aquela cadeia produtiva, ela atende a alguns requisitos que foram predefinidos, que foram estabelecidos. Então, alguns pontos ali necessariamente precisaram ser checados e verificados, no caso de uma certificação de terceira parte, para que aquele certificado fosse emitido. Estou vendo algumas mãozinhas levantadas até da minha equipe, vou passar a palavra para eles. Diego. Obrigado, Geise. Primeiro, parabenizar aí o webinar. Só para dar um outro exemplo também de certificações ambientais, hoje a gente tem certificações ambientais para edificações e construções sustentáveis, né? Conforme as normas ISO BNT. Então, assim, a gente pode também fazer uma avaliação de sustentabilidade não só para produtos, mas um exemplo aí seria uma edificação, entendeu? Então, já dá para diferenciar aí de rotulagem também. Só um exemplo aí. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu vou passar a palavra agora para o Thiago. Acho que ele tem uma pergunta de esclarecimento também em relação aos temas relacionados ao aspecto de ciclo de vida. Thiago, está falhando um pouquinho o seu microfone. A gente não está te ouvindo bem. Oi, mudou? Agora sim. Espera aí. Alô? Estamos ouvindo, Thiago. Estamos te Acho que ouvindo, agora Thiago. melhorou? Sim. Maravilha. Bom, a minha pergunta é uma pergunta bem objetiva em relação ao detalhe que eu vi no slide, né, sobre a questão do ciclo de vida, né, que tem uma pergunta que vocês perguntam se a empresa, né, possui controle do ciclo de vida acima, abaixo da média, né? Eu queria entender o que isso quer dizer de fato, que quer dizer esse controle do ciclo de vida para a empresa, né? O que ela está controlando de fato para poder a gente dizer se está acima ou se está abaixo da média. Eu posso responder o Mel que complementa, mas eu entendo que isso que vem dos indicadores, né, que é o que você deve ter observado, quer dizer sobre o preço do produto. E aí a gente está querendo identificar com esse indicador se ele está conseguindo identificar um preço premium de venda no mercado. Mas eu vou pegar também aqui a opinião do Mel, que não sei se é exatamente esse o ponto que você estava procurando, Thiago. Eu acho que era um pouco antes dos indicadores, na primeira análise do diagnóstico, não do impacto. Eu não lembro em qual momento que isso apareceu, mas você vai conseguir me ajudar? No slide 21, talvez, Felipe, no momento em que a gente começa a apresentar o diagnóstico do piloto.
Uhum, boa. Não, acho que, Tiago, aqui o ponto, esse é, eu acho que um aspecto interessante para nós guardarmos é que micro e pequenas empresas no Brasil têm, isso pelo menos no nosso recorte ali de diagnóstico, tem pouquíssima ciência do que é um ciclo de vida de produto, né? Ou tem ciência, ou dois, não fazem uma análise, ou seja, não trabalham todo o ciclo, né? Do berço ao túmulo, como a gente costuma utilizar a expressão. Então, a ideia aqui é ser um nível um pouco mais acima, tanto é que nos feedbacks, não estava descrito ali, alguns trouxeram isso. Olha, que interessante, eu aprendi o que é ciclo de vida de produto. Olha, eu fazia e não sabia, porque o meu cliente pedia que eu fizesse tal requisito. A cadeia que eu faço parte me pressiona a trabalhar a reutilização desse insumo. Então, aqui nós medimos no que diz respeito. Primeiro se ele já constitui uma mentalidade esclarecida a respeito do que é o ciclo, e segundo, se ele já está constituindo aspectos para fazer essa análise, para trabalhar todo o ciclo de vida daquele produto, porque isso é, como falamos, basilar para a ISO 14024, né? Mas o ponto aqui chave é justamente se ele tem consciência a respeito disso e se ele padroniza. Nós não entramos na própria análise do ciclo de vida, que aí você bem sabe que é um projeto à parte, né? Já é toda uma metodologia à parte de ACV para que se observe isso. Então a gente faz uma leitura um pouco mais ampliada sobre isso. Não, maravilha, Complemen- obrigado. Eu Complementando entendi. também, Thiago, Diga. só para colocar também agradecimento à observação, para a descrição do indicador. Eu vi aqui, um output da própria ferramenta. No caso, a gente levou em consideração a média do que é respondido na própria ferramenta, tá? Mas como isso foi num N baixo, né, de amostragem, a gente pode requalificar isso para um outro dizer que torne mais claro. E aí, no momento em que a gente tiver um N maior, né, mais respondentes, a gente exemplificar qual é exatamente esse nível, né, do que é considerado médio, aí fica mais claro para todo mundo. Mas eu acho ótima a sua observação aqui para reescrita do indicador. Não, maravilha, agradeço. Eu já arrisco a dizer que mesmo aumentando o N, o resultado vai ser baixo, né? Abaixo da média. Assim, Também é lógico que a arrisco. gente precisa ter essa clareza do que está se tratando como controle do ciclo de vida, né? Ou seja, você conhece os fornecedores, desde a extração de matéria-prima até o fim de vida do produto, enfim, isso é importante. Se eu puder só aproveitar, Fê, e ler, Tiago, só para você entender um pouco das perguntas, Ah, legal. eu vou ler aqui, por exemplo, três perguntinhas rápidas do que são parte da análise nesse eixo de ciclo de vida. Primeira, a empresa possui controle de eficiência sobre o uso de insumos e recursos naturais utilizados na produção, ou seja, um eixo de extração de recursos. Outra Sim, perguntinha: qual a porcentagem? Melhor, a empresa possui algum programa de gestão e eficiência hídrica em seu processo produtivo? Então veja que a gente vai trazendo. Outra, a empresa possui algum programa de gestão e eficiência de energia, ou seja, aqui o aspecto hídrico, enérgico, e material. energético e o material-prima. A empresa possui algum tipo de controle qualitativo com relação aos seus fornecedores de matéria-prima? Então veja que as perguntas vão destrinchando como ela trabalha a evidência de ciclo de vida dentro do seu negócio. Maravilha, meu, obrigadíssimo. Esclarecido. Obrigado pelo comentário, pela contribuição, Thiago. A gente tem uma última pergunta no chat, que é da colega Andrea Costa, da Colômbia. A pergunta é se existem ou foram identificados incentivos tributários para as melhorias operacionais das empresas ao longo do processo produtivo, pensando nos aspectos relacionados às motivações e incentivos para as empresas. Quer ir lá, Melk? Não há, tá? Não há incentivos, isso até é um dos gargalos que a gente identificou, e pontos de melhoria, e até mesmo na captura dessas vantagens financeiras no acesso a financiamento, como tem poucas linhas de financiamento comparáveis entre si, a gente não consegue efetivamente dizer o quão mais barata uma linha de financiamento é em relação à outra. Então, a gente encontra também um desafio nesse aspecto, em dizer quais são os incentivos e deixar isso claro que aquela linha
para aquela designação tem vantagem em relação às outras, se fosse acessado por outros meios, né? E também sobre incentivos financeiros. Isso aqui entra também como uma oportunidade do que a gente colocou do ponto de vista de compra pública, né? Como que a gente repassa esses incentivos, né, para cadeia, para as MPMEs como um todo. Eu adicionaria, Felipe, e também a resposta. Como o Felipe comentou, a gente sabe que os aspectos tributários e a carga tributária no Brasil é complexa, né, de se trabalhar novos incentivos. Então, nós entendemos que o caminho de incentivos financeiros, como o Felipe colocou, pode ser um quick win, de alguma forma, ainda que haja complexidade, mas um caminho talvez seja uma vazão mais clara. Um exemplo de sugestão que pode ser estudado, que nós deixamos na consultoria, por exemplo, é um incentivo financeiro é, possível do governo baseado na própria compra pública. Exemplo, eu ajudo o Alexandre, que tem uma pequena empresa, a se certificar. Então, eu dou um incentivo, seja e um incentivo duplo, que a gente está batendo nessa tecla, capacitação mais finanças ou mais dinheiro para ele conseguir alcançar. Ele vai ficar com uma dívida comigo. Só que essa dívida ele vai pagar quando ele conseguir me vender. Eu, que sou ente público, eu vou gerar um contrato de compra sustentável com ele e daquele contrato eu já faço abatimentos na fonte daquele financiamento que eu dei. Então, veja que pode ser uma sugestão a ser investigada, um ganha-ganha. Porque o governo pode ter uma inadimplência mais baixa, porque o recorte é logo na fonte, né, do pagamento do financiamento, e a empresa ela pode se sentir estimulada porque ela tem todo um benefício, tanto de apoio de capacitação, do apoio de financiamento e da possibilidade de venda para um novo player que é o governo. Então, é uma proposta de caminho de incentivo financeiro que pode ser estudada, que talvez impacte menos do que o próprio arcabouço tributário. Felipe. Dois comentários, um sobre o do Tiago e outro sobre a resposta desse mecanismo de pagamento sobre receita. Ele foi proposto pelo Mauro Odo e agora esqueci o nome do segundo autor, desculpa. Mas a gente aborda essa possibilidade, né, na pesquisa, mas ainda num campo teórico, tá? E o Mauro Odo, um grande pesquisador aí do MPME. E perfeito, Tiago, tem a lei do bem, sim, é verdade. A gente não lembrou porque está muito focado em ecossistema de inovação, não especificamente para a certificação que a gente teve o entendimento. Mas se quiser até colocar algumas palavras a mais sobre isso, agradeço. Para clarificar todo mundo. Se não tiver mais palavras também, eu acho que a gente contempla aqui as perguntas. Você quer acrescentar algo, Tiago? Bem ao ponto, por favor. Ele está liberado para fala? Pronto, agora liberado. Enfim, de fato, a lei do bem ela não tem uma relação direta, né, mas como ela fala de inovação, né, e essa inovação ela pode ser, inclusive, né, se for uma inovação ambiental, ela pode ser, inclusive, comprovada via uma certificação, né? É uma coisa, eu diria, complementar. E aí ela, né, de certa maneira, ela vai apoiar, vai estimular, né, essa busca por uma coisa amarrada à outra, né, essa busca por certificação e rotulagem, no sentido de que você tem uma forma de comprovar o seu melhor desempenho, né, e que a lei, né, a lei do bem vai estar lá reconhecendo e você vai ter esses batimentos, né, tributários, fiscais, né. Mas de fato, tem que fazer uma amarração que não está tão óbvia. Obrigado, Thiago. Bom, nós caminhamos agora para o encerramento do nosso webinar. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas mais uma vez pela participação, bastante ativa, pelos comentários, pelas contribuições. Agradecer ao Melk, ao Felipe, a toda a equipe da Impacta pelas excelentes, pelo material extremamente valioso que eles apresentaram para a gente, que contribui para continuar aperfeiçoando a implementação do projeto. Mais uma vez aos nossos colegas do MDIC, que apoiaram a condução dessa consultoria. E lembrar a todos a todos os inscritos que participaram, que a gente vai compartilhar a apresentação logo mais, e todos os materiais apresentados pelos colegas da Impacta, a gente está trabalhando para
conferir maior acesso e divulgação desses materiais, das ferramentas que foram apresentadas, e temos muito mais trabalho a fazer, né? Vocês trouxeram não só recomendações, mas pontos importantes de investigação para o futuro. Então, acho que a mensagem aqui está muito clara, a necessidade de continuar buscando mecanismos, ferramentas para promover o acesso das micro, pequenas e médias empresas, a rotulagem, a certificação, a meios para continuar aperfeiçoando seus processos de produção em direção a práticas mais sustentáveis. Então, com isso a gente finaliza. Não sei, Felipe, Melk, o Álvaro ou o Geis querem falar mais alguma palavra, senão a gente encerra por aqui. Eu gostaria de parabenizar a equipe do Impacta, a equipe da GIZ pelo trabalho. É, de fato, um material muito rico que a gente tem em mãos, com vários insights que vocês trouxeram para a gente. Com certeza a gente vai ter muito trabalho ainda pela frente. Obrigada mais uma vez e parabéns. Sim, obrigado, Gisele, também. Na verdade, isso aí tudo vai em parceria com vocês. É muito bom de trabalhar num assunto tão chave, tão estratégico, justamente para possibilitar e facilitar o acesso ao financiamento, que é um dos obstáculos mais fortes que temos nesse momento, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. Então, trabalho fantástico da Impacta e parabéns. Lamento um pouco que não tenha tido tanto público que poderia ter aproveitado essa sessão, mas acho que vamos ver a forma de divulgar, disseminar esse webinar e ver a forma de que tenha mais aproveitamento por parte dos interessados. Então, muito obrigado mais uma vez, ótimo trabalho, e obrigado, Thiago, também pelos esclarecimentos. Um grande abraço e boa tarde para todo mundo. Um abraço, até mais. Um abraço do nosso lado, só agradecer e dizer que é muito bom trabalhar com equipe tão competente e não se faz nenhum trabalho sozinho. Então a gente só chegou até aqui com as orientações e diretrizes da GIZ, que sempre está apresentando aí trabalho de alto impacto, e é um prazer fazer trabalhos com a GIZ para esse sentido. A Geisane e todos os envolvidos, todos e todas envolvidas, né, para a gente conseguir extrair o máximo e entregar o máximo do que o ecossistema realmente precisa. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde a todos e a todas.